Louvado seja Deus, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Se você puder, se coloque em pé, por gentileza. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Enquanto você localiza o texto, eu quero parabenizar os irmãos por este ano. Eu sei que não foi fácil, muito difícil, mas Deus, Ele tem sustentado essa igreja. Igreja não se abre, igreja nasce. Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja que foi nascida no coração de Deus. Que Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que tinha vários pregadores para convidar, eu sei que tinha grandes pregadores, mas aprove a Deus nós estarmos aqui esta noite. Muito obrigado, do fundo do meu coração, pastor Josias. Deus abençoe a vida do Senhor. Sempre quando a gente está lá em Jaú, eles sempre nos tratam com muito amor, muito carinho. Deus abençoe a vida da nossa irmã Maria, que ministrou a palavra ontem em nossa igreja, no Congresso das Irmãs do Ciclo de Oração. Foi uma bênção. Espero que Deus derrame um pouco da graça que Ele derramou ontem lá. Saímos de lá edificados pelo poder da palavra. Que Deus abençoe a vida da irmã e a vida do pastor Oséias. Faltam palavras para agradecer a Deus pela sua amizade. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado pela sua amizade. Nós sabemos que quando Deus Ele quer abençoar alguém, Ele não nos dá coisas, mas Ele coloca pessoas no nosso caminho. O pastor Oséias é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho para abençoar a minha vida, a minha casa. Os irmãos lá da Madureira já estão falando, traz o pastor Oséias de novo aqui. Eu falo, meus irmãos, o pastor Oséias tem compromisso também, mas a gente vai trazer. Os irmãos estão cobrando, mas Deus abençoe. Foi através da vida do Senhor que eu conheci o pastor Daniel, o pastor Josias. Enfim, que Deus abençoe a vida de todos que vieram esta noite a adorar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja esta noite. Os irmãos me ajudem a pregar esta noite. Enquanto eu prego, os irmãos dão glória a Deus, amém? Se a palavra for boa, dá glória a Deus. Se não for o pregador, dá glória a Deus do mesmo jeito. A glória não é para o pregador, mas a glória é para Deus. Então, glorifique o nome do Senhor. A cantora, Deus abençoe. O cantor, ô igreja para ter cantor bom, hein? Glória, e Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu não vou cantar, meus irmãos, porque se eu cantar, os irmãos vão chorar. Mas não é de graça, não. Vamos chorar de angústia, porque não é muito bonito eu cantando, não. Mas que Deus abençoe a vida de todos. Meus irmãos, 1 Reis, capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do verso de número 36. Aleluia! Se eu posso ler, digam amém. Amém! Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos em terra e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode repetir isso? Só o Senhor é Deus. Ficou bonito, mas mais uma vez, só o Senhor é Deus. Se é verdade, senta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava orando a Deus e pedindo uma palavra para ministrar esta noite, e
Deus me fez lembrar deste texto, que é um texto bastante conhecido de todos os amados irmãos. Eu tenho certeza que muitos irmãos já foram edificados através desta palavra. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que aqui estão já louvaram, já pregaram acerca desta palavra. E talvez alguém vai pensar o que ele vai trazer de novo aqui nesta palavra. Nada, eu vou só lembrar os irmãos aquilo que os irmãos já ouviram, aquilo que os irmãos já aprenderam. Mas me permita fazer um pano de fundo para que os irmãos possam entender. O contexto vivido aqui por Israel é um contexto de deficiência espiritual ou de declínio espiritual. Israel está vivendo um dos piores momentos, se tratando de monarquia e se tratando de espiritualidade, do tempo de Israel. Por quê? Porque a história vai dizer que o rei que está reinando sobre Israel não era um rei muito bom. O rei que estava reinando sobre Israel era um rei que seguiu seus próprios caminhos, é um rei que fugiu dos mandamentos do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dar algumas características desse rei. A Bíblia Sagrada vai comparar ele ao homem ímpio. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele seguiu seus passos, desobedecendo a Deus. Nós estamos diante do pior rei que Israel já teve, por nome Acabe. Acabe, ele fez tudo aquilo que não era para alguém fazer. Acabe, ele andou segundo a sua vontade, segundo o seu querer, desobedecendo a Deus. E minha avó sempre dizia assim, que o que está ruim pode piorar. E de fato piorou. Este rei, ele vai casar com uma tribulada chamada Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal, era sacerdotisa de Baal. A história vai nos dizer que quando ela casa com Acabe, eles começam a apregoar em Israel um novo Deus para Israel. E esse Deus era Baal. Eles saíram pelas ruas, eles colocaram os seus soldados, colocaram os seus servos para pregarem pelas terras de Israel, dizendo que o Deus de Israel havia morrido, que o Deus de Israel já não existia mais, que o Deus de Israel já se foi. E eles estavam apresentando um novo Deus para Israel, e este Deus era Baal. Mas nós sabemos, meus irmãos, que se tem uma coisa que o nosso Deus não divide com ninguém, é a sua glória. O nosso Deus, ele dividiu, ele mandou Jesus para morrer numa cruz do Calvário, ele derrama da sua graça, ele derrama do seu poder, mas dividir a sua glória, ele não divide com ninguém. A glória sempre foi de Deus. E Deus, vendo que estão pregando em Israel que o Deus de Israel havia morrido, Deus, ele vai e levanta um homem por nome Elias, o tisbita. Isso é maravilhoso. Elias, ele é chamado de tisbita, não é porque é o seu sobrenome, mas é porque é uma terra da onde ele veio, chamado Tisbe. Mas se você for estudar um pouco sobre a geografia do Antigo Testamento, você vai encontrar qualquer cidade, qualquer país, menos a terra de Tisbe. Você vai procurar, você vai encontrar qualquer cidade, menos Tisbe. Por quê? Porque Tisbe era uma cidade pequenininha, era um povoado, não era muito conhecido. Aí eu já vejo que Deus, ele nunca precisou de lugares refinados para levantar grandes glórias. Ele nunca precisou de lugares refinados para levantar grandes homens. Até porque o nosso Deus, ele trabalha com os pequenininhos aqui da terra. O nosso Deus, ele trabalha com aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém conhece, aquele que o mundo despreza, aquele que o mundo fecha as portas. É com esse que o nosso Deus trabalha. Aí ele vai numa terra chamada Tisbe e levanta Elias, o tisbita. Elias não era conhecido, Elias não era famoso, Elias não era grande, porque Deus, ele não levanta homens grandes. O único grande aqui é ele, o único que merece glória é ele, o único que merece louvor é ele, o único que merece adoração é ele, o único que merece você levantar as mãos para o céu é ele que é o Deus dessa igreja. Então, você vai ver que ele vai pegando, ele vai trazendo, ou
Deus ele vai levantando pessoas pequenas. Você vai lembrar de Gideão, a história vai dizer que o anjo aparece a Gideão e vai falar: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele vai falar assim: se o Senhor é comigo, por que nós estamos passando por tantas aflições? Porque este é um problema que estamos enfrentando nos tempos atuais, pastor Josias. Tem gente falando por aí: eu sou crente e passo tanta luta, eu sou crente e passo tanta prova, porque tem uma teologia pregada por aí dizendo que crente não passa por luta, que crente não passa por prova. Mas meu irmão, se tem uma coisa que crente passa é por luta, se tem uma coisa que crente passa é por prova. Nós somos especialistas em passar por prova. Mas sabe o que eu louvo a Deus? O ímpio passa por prova, mas o ímpio passa pela prova sozinho. Você não. Tem o Espírito Santo de Deus. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Tem o Espírito Santo de Deus que diz assim: vai mais um pouco, continua mais um pouco, tenta mais um pouco. Nem você sabe o que você está fazendo aqui essa noite. Foi luta, foi tempestade, foi vale. A luta está grande, a tempestade está grande, mas o Espírito Santo está te sustentando. E olha você aqui esta noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele sempre, nosso Deus, ele trabalha com os pequenos. Você vai lembrar daquele episódio, eu gosto dessa mensagem, daquele episódio quando Samuel vai até a casa de Jessé para lá ungir o novo rei de Israel. A história é maravilhosa. A história vai dizer que Jessé começa a apresentar os seus filhos, começa apresentando aquele que tem porte de rei, aquele que parece com rei. Quando Samuel vê o primeiro filho, quando Samuel vê Eliabe, Samuel vai olhar e vai falar: certamente está diante de mim o novo rei de Israel. Aí a história vai dizer que quando Samuel vai ungir, Deus brada do céu: Samuel, Samuel, não te atente para o exterior, porque o homem vê o que está por fora, mas eu conheço o coração. Ai meu Deus. O homem vê o que está por fora, mas eu conheço o coração. Eu tenho uma palavra, uma profecia, algo do céu para te entregar. Eu posso não ver o que está acontecendo na tua vida, mas Deus, ele conhece o teu coração. Deus, ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E a história vai dizer que Samuel, ele vai dizer: traz o outro filho. E vai passando todos os filhos que estão dentro da casa, ao ponto de acabar todos os filhos que estão dentro da casa. Quem sabe, na fraqueza humana, o profeta tenha pensado: será que Deus errou? Mas se tem uma coisa que o nosso Deus não faz, é errar. Você não entendeu? Vou repetir. Se tem uma coisa que o nosso Deus não faz, é errar. Ele não errou quando te escolheu. Tinha pessoa melhor para estar na frente do trabalho? Até tinha, mas foi ele quem te escolheu. Tinha pessoa melhor para estar aqui esta noite? Até tinha, mas foi você que ele escolheu. Eu sei que você é cabeça dura, que você é complicado, porque qualquer coisa quer abandonar a igreja, quer fazer barraco, mas mesmo assim Deus, ele te escolheu. E por que ele escolheu? Eu não sei. É porque ele foi com a tua cara e ninguém tem nada a ver com isso. Quando ele escolhe, está escolhido e acabou. Aí Samuel vai perguntar: por um acaso acabaram-se os teus filhos? Ele vai falar assim: não, ainda tem o menor. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Isso é maravilhoso, porque a expressão menor aqui no hebraico, pastor Oséias, é insignificante. Quando Samuel pergunta para Jessé se tem mais algum, ele vai falar: tem um, mas ele é insignificante. Aí a história vai dizer que Samuel vai olhar e vai falar: manda chamar o insignificante. Manda chamar o insignificante, porque ninguém vai se assentar à mesa até que o insignificante chegue. Aí que é maravilhoso, porque se você for ver o diálogo é assim: Samuel pergunta: tem mais algum? Jessé fala: tem um que é insignificante, não fala o nome. E a história vai dizer que quando Davi ele chega para se apresentar diante de Samuel, Samuel vai olhar e vai perguntar: qual é o seu nome, meu filho? Ele vai olhar e vai falar: meu nome é Davi.
Aí mexeu com a cabeça do profeta. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque o nome Davi significa amado. Aí o profeta entendeu. Opa, peraí. Para a família é insignificante. Mas para Deus, oh glória, eu estou sentindo a presença dele. Para a família é insignificante, mas para Deus, oh glória, mas para Deus ele é amado, oh aleluia, aleluia. Talvez não é do costume dos irmãos, mas dê a mão para quem está do lado aí, se não for te incomodar. Sacode ele, sacode ela, fala para ele, fala para ela, levanta a tua cabeça, murcha esta barriga, estufa o peito, porque insignificante é Satanás. Você é amado do Senhor e ninguém tem nada a ver com isso. Olha, eu estou sentindo a presença dele, pastor Josias. Esta igreja é amada do Senhor. Tu és amado do Senhor. Ele te ama, ele te comprou com sangue e ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia. Está na hora, o Espírito Santo me manda dizer, está na hora. Joga essa depressão de lado, joga essa síndrome do pânico do outro. Para de ficar chorando pelos cantos, andando de cabeça baixa. Levanta a cabeça, sacode a poeira, porque tu és amado do Senhor. Tu és amado do Senhor. Tinha pessoa melhor para amar, tinha, mas ele te amou. Ele te amou. Ah, mas a família não gosta, mas ele gosta. Ah, mas ninguém ama, mas ele ama. Ah, mas ninguém dá valor, mas ele deu valor. E não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com sangue. Foi com sangue, foi com sangue, foi com sangue. Foi com sangue. Tu não é insignificante. Ah, eu vou cantar como? Que a minha voz é tão feia. Ninguém gosta quando eu canto, mas Jesus gosta. Ninguém dá glória quando eu prego, mas Jesus gosta. Ninguém se importa com o meu ministério, mas Jesus se importa. Está na hora de parar de ficar querendo agradar A e B, com todo respeito. Pense nele, adore ele, glorifique ele, que o resto ele faz. Continua com o seu jeito. Continua com o seu jeito. Continua com o seu jeito. Você pode falar para alguém, continua do seu jeitinho mesmo. Fala para alguém, continua do seu jeitinho mesmo. O Senhor tem se agradado do seu jeitinho mesmo. Não precisa inventar moda. Não precisa enfeitar o pavão, porque o pavão Deus já enfeitou. Continua simples, humilde, que é assim que Deus honra, é assim que Deus abençoa. É por isso que essa igreja está de pé, porque não inventa moda. Aqui nós glorificamos o nome dele. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele. Será que alguém está sentindo? Levanta as duas mãos para o alto. Levanta as duas. Recebe algo do céu aí. Enquanto você recebe, eu vou beber água. Aleluia. Isso, fala com ele, fala com ele. Eu estou sentindo uma graça aqui, pastor Josias. Me perdoa se eu pular, me perdoa se eu sair correndo aqui, que eu estou sentindo a presença dele. A unção de Deus já está na casa. A unção de Deus está no peito. Calamaia, calamaia, sai. Eu estou sentindo. A casa caiu para Satanás esta noite. A igreja Justiça Divina está de pé. A igreja
noite, não vai virar vigília. E eu sei que tem alguém que precisa trabalhar amanhã. Meus irmãos, então você vai ver que o nosso Deus, ele trabalha com os pequenininhos da terra. Até porque o único grande que existe é Ele. O único grande que existe é Jesus. Então, você vai ver e você vai lembrar, e eu preciso colocar Jesus na mensagem, porque Jesus é o centro de tudo. Quando os discípulos estão no meio do mar, e a história vai dizer que se levanta uma grande tempestade. E os discípulos estão remando, os discípulos estão com medo, os discípulos estão cansados, quando de repente aquele que é maior do que a tempestade vem caminhando por cima da tempestade. Você não entendeu, né? Eu vou falar, se você quiser agora. Aquele que é maior do que a tempestade vem caminhando por cima da tempestade. Aí alguém vai olhar e vai falar, é um fantasma. Aí ele olha e fala, não tema, sou eu. Ei, Jesus sabe, Jesus conhece essa tempestade que você está passando. Essa tempestade não te mata, não te fere, porque Ele é maior do que essa tempestade. Ele é maior do que este vento. Ele é maior. Então, o nosso Deus, Ele trabalha com o pequeno. E Elias, ele vai se levantar e vai se apresentar diante de Acabe. Como eu falei, o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Com todo respeito, mas deram a lua para São Jorge, deram a chuva para São Pedro, deram o mar para Iemanjá, e Deus lá do céu está falando, eu mando na lua, eu mando no mar, eu mando na terra, eu mando debaixo da terra, está tudo sobre as minhas mãos. Então Deus, para humilhar Baal, para humilhar Acabe, para humilhar Jezabel, ele levanta Elias, e Elias vai chegar diante de Acabe. Acabe está pregando que o Deus de Israel morreu, Jezabel está pregando que o Deus de Israel morreu. Elias chega e ele fala, vive o Senhor. Alguém entendeu? Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Estão falando que Deus está morto? Elias se levanta e fala, Deus está vivo, Deus está vivo, Deus está vivo, Deus está vivo. Ele vai olhar e vai falar, vive o Senhor, em cuja face eu estou, segundo a minha palavra. Não chove em Israel. Aí que está o problema, porque Baal é considerado o Deus da chuva, Baal é considerado o Deus da fertilização da terra. Mas aí Deus levanta um homem pequenininho, que não é conhecido, e ele se prontifica e fala, segundo a minha palavra não chove e nem orvalho cair. Entendeu? Não vai chover e nem orvalho. Sabe quando você deixa o carro assim, não tem garagem, você acorda de manhã, está aquele sereno em cima? Nem isso tinha. Segundo a minha palavra, não chove e nem orvalho cai. Aí Deus, ele vai dizer para Elias, Elias, sai daí e se esconde no ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que lhe dê comida. Isso me fez pensar por algum tempo. E eu vou te explicar por quê. Porque a história vai dizer que quando Elias sai dali, imediatamente Acabe e Jezabel vai pegar os seus soldados e vai falar, procure Elias. Encontrando Elias, pode matar. Mas aí Deus vai mandar ele se esconder no ribeiro de Querite. E Querite de Samaria não era muito distante não, era mais ou menos uns 30 quilômetros. Era próximo. Aí Deus, ele vai falar, eu já ordenei aos corvos que lhe dê comida. Mas corvo? Tinha tanta ave para Deus mandar. Deus podia mandar a pomba, Deus podia mandar a águia. Mas aí Deus vai e fala, eu já ordenei aos corvos que lhe dê comida. E isso me fez pensar por algum tempo. Mas nós devemos entender que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Deus, ele está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Paulo vai dizer, quem conhece a mente desse Deus? Ninguém consegue entender. Então, eu comecei a questionar, pastor Josias, lendo, a gente faz algumas perguntas, mas por que o corpo?
você for parar para pensar, se Deus mandasse uma águia, toda tarde, todo dia, a águia descendo no ribeiro de Querite, os soldados de Acabe iam olhar e iam falar: pode ser que ali tenha alguma coisa, pode ser que ali tenha vida. Mas aí Deus ele vai mandar um corvo. Aí os soldados talvez olhem e falam: não vamos ali não, porque se está descendo o corvo ali é porque tem alguma coisa morta. Se está descendo o corvo ali é porque talvez morreu alguma coisa, a gente não vai lá não. E Deus lá do céu está olhando e está falando: deixa alguém olhar de longe e dizer que está morto, que eu estou mandando providência. Deixa alguém olhar de longe e falar que está morto, que eu estou mandando providência. O Espírito Santo de Deus me manda dizer esta noite: quantas e quantas vezes alguém talvez olhou por aqui, passou por aqui e falou: a igreja lá está morrendo, a igreja lá não tem mais jeito. E Deus lá do céu está olhando e está falando: eu estou mandando providência, eu estou mandando providência, eu estou mandando. Deixa falar mal, deixa se levantar, deixa falar que é mais uma porta. Deus está olhando lá do céu e está falando: estou falando que está morto, mas eu estou falando que tem vida. Estou falando que está morto, mas eu estou dando vida, eu estou dando sustento, eu estou mandando alimento. Não vai fechar, porque aquilo que Deus abriu, nada fecha. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Talvez alguém está olhando para o teu casamento e está falando: teu casamento não tem mais jeito. Deus manda dizer esta noite: eu estou mandando socorro, eu sou um socorro, eu sou um socorro bem presente no momento da angústia. Ei, descansa o teu coração, descansa a tua alma. Não vai precisar ficar tomando remédio, não vai precisar ficar tomando calmante, porque hoje Deus ele entra nessa peleja e está cortando laço, está quebrando laço, e está mandando dizer para alguém: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa, pastor Josias, alguém olhar e falar: não dura um ano. Deixa, pastor Zé, alguém olhar e falar: não dura 2 anos. Deus lá do céu está mandando providência, Deus lá do céu está sustentando. Ele manda dizer esta noite que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E Deus ele manda corvos, sociedade. Mas passado um tempo, a água do ribeiro seca. Aí Deus vai falar para Elias: Elias, levanta e vai até a cidade chamada Serepta, porque eu já ordenei uma viúva que lhe dê comida. Esses paradoxos de Deus, né? Ninguém entende, né? Ninguém entende. Porque quem tem que sustentar a viúva é o profeta. Mas Deus fala que a viúva vai sustentar o profeta. Porque Deus pega quem não é. Não entendeu lá na porta? Deus pega quem não é para confundir quem é. Deus pega quem não pode para confundir quem pode. Deus pega quem não tem condição para confundir quem tem condição. Oh glória. Aí você vai ver que quando Elias chega, Elias vai olhar para ela e vai falar assim: dá-me de comer. Ela vai olhar e vai falar: o quê? A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Você não está vendo, profeta? Eu estou pegando apenas 2 cavacos de lenha. Por que está pegando 2 cavacos de lenha? Porque o fogo tinha que ser baixo, porque tinha pouquíssimo azeite. E se fizesse um fogo alto, o fogo ia querer acabar com o azeite. Mas aí o profeta vai olhar e vai falar assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que Deus dê chuva sobre a terra. Olha, isso é maravilhoso. Por quê? Porque enquanto nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus cuida da gente. Enquanto nós cuidamos, pastor José, daquilo que é de Deus, Deus cuida da gente. Eu recebi uma
mandou uma mensagem. Os irmãos sabem ali de Mineiros, a gente está construindo a igreja lá e os irmãos trabalham de domingo, a gente não tem mão de obra. A gente vai à noite, às vezes a gente vai ficar até 1h da manhã trabalhando na igreja. E eu estava trabalhando na igreja, um amigo meu, eu postei no estado, um amigo meu, inclusive acho que é amigo de vocês. Ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: Murilo, Deus manda dizer que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando de tudo para você. Eu falei amém. E nesse inteirinho de tempo eu recebi um convite para pregar numa cidade longe, que eu não lembro o nome, era um distrito. E o irmão falou assim para mim, pastor Zé: Murilo, eu queria tanto que você viesse pregar na minha igreja. Eu falei: amém, pastor, a gente vai sim. Ele vai ter um problema. Eu falei: qual? A nossa igreja é pequena. Eu falei: a minha também é, irmão, isso não é problema. Ele: não, mas a nossa igreja é muito pequena. Eu falei: mas a nossa também é, não tem problema. Só que é que a gente não vai conseguir dar o dinheiro do combustível do irmão. Eu falei: não, fique em paz. Eu faço questão de estar com os irmãos. Eu faço questão. Aí eu falei assim: só me fala o dia. Aí ele falou: quinta-feira, dia 1º. Eu falei: ixi, complicou aí. Dia 1º ninguém tem dinheiro. Eu falei: dia 1º? Eu falei: amém. Eu já estava combinando já, eu ia pegar dinheiro emprestado com a minha mãe. Eu falei: amém, eu vou. E nesse inteirinho de tempo eu fui pregar numa igreja, no aniversário de uma igreja ali em Jaú, chamado Bom Samaritano. E a gente pregou, foi uma bênção. Deus falou com a gente, acabou o culto, o pastor era assim, um pouquinho mais fortinho que eu, sabe? Aí ele chamou eu, falou: Murilo, vamos ali comer. Eu falei: comer? A gente vai. Vamos ali comer. Eu falei: vamos. E comer? Comemos pizza, barriça, aquilo, isso. E acabou aquilo lá e falou: Murilo, vem aqui no meu, tipo um escritório, um gabinete. Eu falei: amém. Cheguei no gabinete e ele veio com o envelope. Deus mandou te entregar. Eu falei: não, pastor, de jeito nenhum. Como? Deus mandou entregar, eu comi tanto aí, dei um prejuízo para os irmãos aí. Ele: não, Deus mandou entregar. Eu falei: não, pastor, não quero. Ele falou: não quero, não pega. Aí ele apelou, ele falou: se você não pegar, você não prega mais aqui. Eu falei: eita. Eu falei: amém. Mas perdoa a simplicidade minha, perdoa a minha simplicidade, eu sou muito simples. Aí a hora que ele deu o envelope, eu notei que estava pesado o negócio. Eu notei que estava meio pesado. Eu coloquei no bolso, a gente fica meio com vergonha, né? Coloquei no bolso. Minha esposa: o que ele queria? Minha esposa perguntou. Eu falei: ele deu oferta. Minha esposa: não era para pegar a oferta. Eu falei: mas ele falou: se eu não pegasse, eu não ia pegar mais aqui. Aí tá. E a gente estava com algumas continhas atrasadas. Eu não vou falar o valor por ele, mas quando eu cheguei em casa, o dinheiro que estava ali, pastor José, deu para pagar as continhas que estavam atrasadas. Deu para comer um lanche com a esposa. E deu para abastecer o carro para entregar lá na igreja do Lula. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida de tudo para você. Eu não sei se você crê em profecia, mas se você crê, levanta as mãos para o céu. E Deus me manda dizer esta noite: não vai faltar o alimento sobre a mesa, não vai faltar o dinheiro para as dívidas, não vai faltar o mantimento sobre a tua casa. Teu filho, tua filha, a tua casa não vai perecer, porque eu estou mandando o pão de cada dia, eu estou mandando o alimento, eu estou mandando condição. Ei, descansa o teu coração. Não vai faltar dinheiro para pagar o teu aluguel, não vai faltar dinheiro para pagar as suas dívidas, porque o Deus a quem você serve é um Deus fiel e santo, e Ele está cuidando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A história vai dizer que Elias ficou um tempo ali com a viúva. Aí Deus vai falar para Elias: Elias, agora é hora de você se apresentar de novo, Elias. Vai diante de Acabe. Mas nesse caminho que Elias saindo diante de Acabe, Elias vai encontrar um dos servos de Acabe chamado Obadias. E a história vai dizer que quando Elias chega e encontra Obadias vai olhar para Elias e vai falar: